Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Juntos mais uma vez, cada vez consolidando o conhecimento, aprofundando mais os temas, trazendo questões também específicas que contribuem para que você possa aí firmar o seu conhecimento e levar isso para dentro da empresa que trabalha. Eu sempre bato nessa mesma tecla. Entendam, compreendam, estudem, mas levem para dentro das organizações. É lá que estão os problemas, é lá que precisam de respostas. Você precisa levar tudo isso para solucionar problemas organizacionais. Nós, na condição de gestores, administradores, profissionais líderes, temos que resolver problemas organizacionais. E com base no conhecimento científico, nós levamos isso na prática e verificamos se é possível ou não resolver os problemas e de que maneira iremos resolver. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da estrutura organizacional e a sua relação com a cultura da empresa. Acompanhe comigo. Então, muito bem, existe uma influência significativa entre a estrutura organizacional e a cultura da empresa. Vamos ver aqui os tipos de estrutura, nós vamos ver a estrutura linear, funcional, de linha staff e matricial. Mas, primeiramente, qual é a relação que existe entre a estrutura e a cultura? Muito bem, vamos supor que você é um empreendedor, você tem aí uma concessionária de veículos na cidade onde você mora. Então você tem lá uma concessionária, você tem número X de carros e você tem funcionários. Você determina a estrutura dessa empresa. Quem é o diretor, quem é o gerente, quem é o atendente, quem é a secretária, quem é o vendedor, quem faz as entregas, etc. Você cria o organograma da sua empresa. Você determina a hierarquia e a unidade de comando. O fluxo de comunicação, se é de cima para baixo, se é horizontal, enfim, você que vai determinar. E ao determinar, como muitas empresas já determinaram e estão hoje consolidadas, isso afeta o quê? Cria uma cultura dentro da empresa. Uma forma de fazer as coisas, de interpretar as coisas, respeitar processos, procedimentos, respeitar a hierarquia, a burocracia. Tudo isso faz parte da estrutura organizacional e ela afeta diretamente a cultura da empresa, porque as pessoas trabalham em função dessa estrutura. Então, muito bem, vamos falar um pouquinho da estrutura linear. O que é essa estrutura linear? Acompanhem comigo. Pela imagem, você já começa a projetar e entender as características desse tipo de estrutura. Repare que é alguém bem definido lá em cima que manda e os níveis abaixo bem separadinhos, né? Bem isolados, bem específicos. Mas aqui nós temos uma unidade de comando verticalizada, sabe-se quem manda, e os níveis inferiores que obedecem. Também aqui o fluxo de comunicação pressupõe-se que é vertical, menos horizontalizado. Aqui você tem uma cadeia de comando bem clara, uma hierarquia bem definida. Isso também é importante, não é ruim. A estrutura linear, ela vem dos períodos militares, enfim, dos grandes exércitos, né, das histórias, das guerras ao longo das décadas, dos séculos no mundo todo, em que a hierarquia era totalmente verticalizada, um único comandante, um general, um almirante, um brigadeiro, enfim, que dava as ordens e todos os demais operacionalizavam essas ordens dadas. Então, na estrutura linear, você tem lá uma disciplina, uma hierarquia, um fluxo comunicacional, você tem também aqui divisão de tarefas muito bem especificadas, quem faz o que em cada nível e qual o grau e o nível de responsabilidade que tem nesses níveis que foram definidos, nesses departamentos que estão ali criados, determinados. Então, ela é clara, mas ao mesmo tempo que é um pouco rígida, né? E a sua principal característica é a falta de flexibilidade. Por conta de você ter um gestor, né, único lá que decide, você é muito menos flexível. Aqui você pode ver exemplos de estruturas familiares, empresas familiares, por exemplo, em que a família concentra o poder da decisão, poder da mudança, e os outros obedecem. Empresas de pequeno porte, em que o gestor só tem ele, a esposa e o filho. Os demais são todos, entre aspas, estranhos à família, portanto obedecem ao comando superior da família, dos parentes, enfim, do pequeno empresário. E é um tipo que ainda existe, a estrutura linear ainda existe, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de acordo com, obviamente, certas limitações, né, ou até mesmo o segmento de atividade da empresa. Então aqui, ó, comunicação na estrutura linear, vertical, né,
Implica na cultura? Implica uma cultura mais forte, um pouco mais rígida, menos flexível, mais direta, mais verticalizada. E a cultura ela acaba moldando a estrutura também ao longo do tempo. Veja bem, se eu tenho uma estrutura até certo ponto rígida, mas o mercado lá fora pressiona a empresa, empurra a empresa para mudar, para sair do seu momento de congelamento, o que acontece? A cultura acaba moldando a própria estratégia, fazendo com que a estratégia entenda o quê? Puxa, a estrutura, perdão, que a estrutura seja mais flexível, que a estrutura seja mais propícia à coletividade, à democratização da informação, do conhecimento, à participação de todos na decisão. Então, existe sim possibilidade de flexibilizar um pouquinho mais a estrutura linear. Vamos falar um pouquinho da funcional. Aqui já quebra um pouco, já espalha um pouco mais essa questão, porque a empresa ela vai prezar nesse tipo de estrutura pela especialização dos setores e departamentos. Porque ela entende que o ambiente é mutável, é instável. E as empresas precisam não só saber alocar recursos, mas garantir a existência e sobrevivência dos recursos. Esses recursos têm que durar. Né? Então você tem que fazer com que eles tenham uma longevidade maior, os recursos. Não se esgotem facilmente. Por isso a necessidade de ter uma empresa, uma estrutura mais funcional, com departamentos e setores, cada qual cuidando da sua atividade, do seu objetivo, da sua meta, do seu propósito, para que juntos possam trazer para o todo melhorias, benefícios e todos atingirem o resultado final. Na estrutura de Lean Staff, olha que interessante. Ela segue até certo ponto, né, uma visão da estrutura linear, na perspectiva de ter um gestor máximo, que todos devem se reportar a ele, precisam da decisão dele para o final de tudo. Não podem decidir se ele não der a palavra final. Mas ela faz ajustes para flexibilizar a sua estrutura. Então o que ela faz? É criado um regime de consultoria, um famoso staff. Ao lado do gestor máximo, do diretor-geral, o presidente, existem 1 ou 2 assessores. Esses assessores conseguem flutuar dentro da organização, tanto em cima quanto embaixo, levando e trazendo informações, conhecimentos, dúvidas, problemas, sugestões. E esses assessores, o que eles fazem? Eles alimentam a alta gestão da informação para que a decisão seja mais e melhor trabalhada. Então, nesse caso, o staff, o assessor, ele faz interferência na discussão, ele acaba colocando o seu ponto de vista para o diretor, para o presidente, ele acaba interferindo, influenciando no modo de pensar e agir, porque ele tem a liberdade de flutuar. Então você descentraliza o controle total do gestor máximo e flexibiliza para que um segundo ou até mesmo um terceiro possa flutuar e tirar o peso das costas desse gestor, desse empresário máximo, maior, enfim, para não sobrecarregá-lo de problemas ou até mesmo para que só ele tenha que dar soluções para tudo aquilo que acontece. É preciso que outros pensem também, que a empresa não seja refém de uma única pessoa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Acredito que você já está mais familiarizado com esses termos. E a matricial? O que é uma estrutura matricial? Ela tem uma visão mais de projetos. Ela atua como o quê? Uma empresa voltada para projetos. Então você tem lá um departamento de projetos, mas você tem um gestor de projetos. Ele vai identificar em cada setor, departamento, em cada área, projetos que podem ser executados, que possam ser colocados em prática. Vai incentivar os setores e departamentos a se desenvolverem, a criarem e levarem em frente esses projetos, mostrando que existe viabilidade, que existe possibilidade de crescimento, que existe retorno desse investimento no futuro, e a empresa ela se torna um pouco mais flexível, do ponto de vista que esse gestor de projetos, ele vai fazer o quê? Ele vai navegar nesses setores, vai conversar com eles, vai interagir com eles, descobrir as novidades, as intenções e transformar tudo isso em projetos para a organização. Quando você lança um produto, nada mais é que um projeto de produto. Quando você presta um novo serviço, isso nada mais é que o desenvolvimento de um projeto de um novo serviço. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Vamos em frente. Qual o papel do gestor na estrutura? Então, muito bem, ele tem um papel crucial.
Se ele for rígido demais, se ele for impopular demais, se ele sonegar informações, conhecimento, se ele não compartilhar as decisões, as dúvidas, os questionamentos, os problemas de maneira geral, as reclamações, os conflitos, ele não consegue fazer tudo sozinho. Cansa, eleva o nível de estresse, a pessoa adoece, falta o serviço e não consegue tomar uma decisão efetiva, uma decisão que possa realmente trazer resultados positivos para a empresa. Então, o ambiente de trabalho na estrutura, como é que tem que ser? O melhor possível. Compete a você, gestor, criar um ambiente de trabalho positivo, alegre, saudável, para que as pessoas possam colocar todo o seu ímpeto, a sua vontade de fazer, de acontecer, em cima daquelas atividades que são necessárias. Então, nesse sentido, o papel do gestor ele é o quê? Crucial. Não há mais nada a dizer sobre isso. Fundamental. Se você é gestor, está à frente de equipes, lembre-se, você também é o termômetro dessa equipe. Se você sorri, eles sorriem. Se você entristece, eles entristecem. Se você se motiva, eles vão te acompanhar. Tenha certeza disso. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma unidade. Mais conceitos foram transmitidos a você. Olha que interessante. Quando nós falamos em estrutura organizacional, você precisa efetivamente lembrar, acostumar que a estrutura a qual você faz parte, a qual você trabalha, ela influencia diretamente nas emoções, nos sentimentos e no modo com que as pessoas fazem as coisas. Então, se a estrutura não for flexível, agradável, democrática, participativa, como falei anteriormente, se ela não proporcionar o desenvolvimento das pessoas, certamente o clima vai ser tímido, vai ser um clima até mesmo hostil, as pessoas sem a mínima vontade de querer fazer aquilo acontecer. Então você precisa dar um gás para a sua equipe. Você precisa dar uma injeção de ânimo neles. Mostre os caminhos, acompanhe o tempo todo, incentive sempre, pessoal. A pior coisa do mundo é um gestor que só puxa a orelha, que só corrige, que nunca dá uma palavra de incentivo. É chato, é ruim você trabalhar todos os dias e ninguém fazer um elogio pelo seu trabalho. Não que você seja movido a isso 24 horas por dia, mas nós precisamos, num dado momento, do reconhecimento daquilo que fizemos. Muito obrigado, fulano, agradeço a você, ciclano, e assim por diante, para que você também tenha gosto por fazer aquilo. Senão você faz simplesmente por uma obrigação, porque o relógio, o tempo está correndo, você tem que trabalhar da hora X à hora Y. Precisa bater o seu cartão na máquina, no ponto, para ir embora. E você fica ali só fazendo mesmo o simples, fazendo as coisas da maneira mais óbvia possível, você não cria, você não inventa, porque não tem gosto para isso. Então é difícil, é complexo, pessoal. Todos os dias, de segunda a sexta-feira ou de sábado a sábado, você motivar pessoas, você incentivar pessoas, você fazer com que elas queiram produzir de verdade. Eu sei, você deve estar me olhando agora e pensando, mas não é fácil, professor. Eu tenho certeza que não é. E digo para vocês que não é. Mas é um processo lento, gradativo e que deve ser feito por vocês, gestores. Então vá lá, incentive, agradeça, dê os parabéns, bata palma, incentive na frente dos outros. Também não isole pessoas, incentive a todos. Impulsione, faz a pessoa ficar contente. Olha que bacana o resultado. Não, a meta não foi 100% batida, mas chegamos a 95%, 97% da meta. Conseguimos, está ótimo, vamos em frente para a próxima. E dessa forma você vai trazendo as pessoas para perto de você. E a estrutura ela é fundamental para isso. Atualmente nós precisamos de estruturas muito mais horizontalizadas. Estruturas onde que os departamentos pensem por conta própria, assumam as responsabilidades, os seus erros, os seus problemas e os seus desafios. Eles têm que se autocorrigir, eles têm que se autocoordenar. Então o gestor máximo lá nem sabe o que está acontecendo. Ele vai ver o resultado final, se deu certo ou não deu, e o porquê deu certo ou o porquê não deu certo. No resto, pessoal, os departamentos caminham pelas próprias pernas. É assim que deve ser. Cada um isoladamente fazendo sua parte, mas no todo, todos estão ali convergindo para o futuro dos negócios, para o resultado final. Como diz o ditado, a união faz a força de todos. Então,
Cada departamento isolado, mas sempre convergindo para o ponto principal, que é a empresa, o sucesso de todos. Ficamos por aqui, pessoal. Nos vemos na próxima unidade. Um abraço e até lá!